Então, este é o meu tema, estratégias de representação e narratividade no discurso musical. Esse é um tema geral e eu vou abordá-lo especificamente com um estudo de caso sobre Sertania, do compositor Ernst Widmer. E já que a potencialidade narrativa da música depende da nossa capacidade de ouvi-la sob uma perspectiva narrativa, ou seja, de nós efetivarmos uma audição narrativa, eu não poderia deixar de lhes iniciar a apresentação com uma pequena audição do pequeno movimento sobre o qual eu vou falar sobre o seu potencial narrativo. Vamos ao segundo slide e vamos ouvir um pouco, não todo o movimento, que dura apenas 3 minutos, mas um pouco. Qual é o problema? Nós testamos e esse áudio estava funcionando às 11 horas. Sim, eu não sei o que você passa. Quando houve aquela tela inicial de aceitar ou cancelar, você cancelou. Sim. Começa outra vez. Sim, não, sim. Aí tá. Foi um trecho, talvez a metade do movimento, né, que é muito curto. E esta sinfonia ele chama de Sinfonia do Sertão. Né? E para quem não conhece, Ernst Widmer, ele é um compositor suíço-brasileiro que foi reconhecido como o mentor intelectual do grupo de compositores da Bahia no período de 1960 a 1980. Né? E a minha análise desse movimento, ela tem como objetivo a observação da sua competência expressiva para a interpretação de um significado musical. E o significado interpretado que eu lhes apresento, ele resultou não só da minha interação subjetiva com a música, mas também da observação da escritura e das relações da obra com seu contexto histórico e cultural. Pois além da história, cultura e escritura são os recursos da persuasão da análise. E por isso eu vou me referir brevemente ao contexto cultural concernente à sertania e a determinados aspectos da partitura. Essa foi uma obra composta entre 82 e 83, uma época em que a produção de Widmer
se caracterizou fortemente pelo paisagismo musical e pela assimilação do folclore baiano. Entre 79 e 88, ele compôs essa série de paisagens baianas e 2 sinfonias que são representativas do folclore da Bahia. E Sertania é a primeira delas, foi concebida para uma trilha sonora de um desenho animado, Boi Aruá, do artista plástico baiano Chico Liberato. E esse filme narra a lenda de um boi encantado, uma figura desmesuradamente monumental e assustadora, cujo significado alegórico ele vai se revelando gradualmente como projeção da personalidade carente de autoconhecimento e domínio de si. E a história se passa na propriedade rural de um fazendeiro rico, orgulhoso e egocêntrico, a quem a imagem do boi sempre aparece desafiadora quando a prepotência, a soberba e a tirania governam seus atos. Então, dominar aquela criatura descomunal se torna uma obsessão. 7 são as tentativas fracassadas que o deixam aniquilado e humilhado pelos fantasmas da sua imaginação. Vencido finalmente em seu orgulho e em sua prepotência, então ele consegue se acercar do animal e nesse momento a besta se transforma num dócil bezerrinho. Deixa-se pegar, deixa-se acariciar por um homem igualmente dócil e feliz. Então a natureza ao redor, respondendo a essa catarse humana, vai se revelar em beleza e abundância. Então a entidade mítica do Boi Aruá é uma metáfora do orgulho, da arrogância e da intolerância a serem vencidas através do autoconhecimento. Então, essa é a essência da lenda, cuja narrativa no desenho animado de Liberato, recorrendo amplamente aos estereótipos e aos arquétipos da cultura sertaneja, é a motivação ideológica de Sertania. A observação da partitura não deixa dúvidas sobre uma preocupação composicional narrativa. Legendas sobre diversos trechos da música, principalmente no primeiro movimento, informam sobre sua vinculação ao filme. E essas referências explícitas na partitura evidenciam o objetivo da realização de uma versão musical do discurso cênico. Música e filme, portanto, se encontram numa relação que poderia equivaler àquela que se define no campo da linguística entre significante e significado. O depoimento do compositor no programa da estreia da obra confirma esse viés narrativo e sua íntima vinculação com o filme que lhe serviu de fundamento conceitual. Cito: Sertania, Sinfonia do Sertão Mítico do Boi Aruá, do Vaqueiro e de sua luta diuturna, da Caatinga e do Mandacaru. Daí a sinfonia estar impregnada de aridez, intrepidez e escassez. Tentei reforçar propositadamente as asperezas, depurar a opulência do aparato sinfônico de tal modo que a sinfonia possa tornar-se o retrato fiel da intrepidez, do rigor, da essência do universo do sertão. Então, constata-se aqui a preocupação com uma fidelidade descritiva em relação ao meio ambiente sertanejo, onde o clima rigorosamente árido se traduz em escassez, ao tipo humano regional, que é necessariamente destemido e audacioso, e à sua fantasia criativa, as lendas sertanejas, que são um eficaz código de ética para a vida social e a convivência com a natureza. Então, diante dessas observações e informações, o meu trabalho analítico sobre Sertania se definiu pela compreensão do potencial semântico de estruturas musicais e da narratividade inerente à articulação dessas estruturas em forma discursiva, isto é, comunicante e significante. Intitulado Introdução, esse curto movimento inicial foi projetado como uma sinopse do que seguirá no decorrer da sinfonia e está em sintonia fiel com a apresentação do filme. A sintonia fiel pode ser constatada na estrutura seccional do movimento, que é demarcada por legendas que correspondem a uma série de imagens da abertura do filme. Então,
apresentadas em forma de brasões, que são signos heráldicos da cultura popular nordestina, as imagens introdutórias representam as principais personagens animais e humanas da história do boi. Temos o urubu-rei, a águia sertaneja, signo do cenário dramático da seca sazonal. O vaqueiro, que é o símbolo da masculinidade sertaneja. Sua família, a mulher e o filho. O louro, signo da tropicalidade brasileira. E o boi mítico. O cenário comum a esses brasões representa a paisagem tórrida e agreste que caracteriza o sertão. Então, anterior ao enredo, a seção do filme em que se apoia a concepção do primeiro movimento ainda não tem característica narrativa. Ela se constitui de uma sequência de quadros, pequenas cenas que não têm evolução lógica. E se configura, então, como um portal de acesso ao argumento do filme. A vida no sertão, as contingências que definem valores, os valores que aguçam desafios, os desafios que exigem crenças, as crenças que comandam comportamentos e atitudes. E da mesma forma, a introdução da sinfonia, com sua estrutura mosaica, se configura como um portal de acesso ao argumento musical da sinfonia, apresentando os motivos, os temas, sonoridades e texturas com valor significante. Não constituindo uma narrativa plena, mas incluindo seus elementos, nós poderíamos dizer que esse movimento encerra uma narrativa embrionária, ou seja, uma protonarrativa. E a análise que eu lhes apresento agora pretende observar a música em duas vertentes. Uma delas vai dizer respeito à sua competência referencial, de configurar relações paradigmáticas entre objetos sonoros e elementos do argumento fílmico. E a outra vertente é o fluxo sintagmático, isto é, a combinação de elementos sígnicos formando sintagmas musicais, isto é, unidades discursivas que fundamentam a cognição de uma narrativa. Próximo slide. A introdução, então, de Sertania corresponde a essa sequência de 7 segmentos que têm dimensões distintas e são claramente identificáveis na partitura. Temas, motivos, células, timbres, efeitos sonoros, instrumentação, densidade e intensidade, são estes os elementos e os formantes com os quais o compositor elabora a individuação e a interdependência desses segmentos de forma a torná-los expressivos e representativos. E da combinação linear de suas unidades sonoras resulta, então, a carga semântica que nos autoriza a considerá-los sintagmas musicais. O conteúdo do curto sintagma inicial, ele remete já ao ouvinte imediatamente ao universo do fetiche, da magia, do encantamento, do fantástico e das sinestesias. Coloca o áudio, para nos lembrarmos. Então, o potencial sígnico conotativo desses 3 compassos é notável, mas perguntaremos a que se deve essa imediata conexão entre o real, que é a matéria sonora, e o imaginário, que é a sua sugestibilidade. Então, minha resposta é que isso se deve à constituição das unidades sonoras. A sonoridade inicial compõe-se de um coro de 13 apitos de madeira mesclados a uma terça maior sustentada por trompas e clarinetas. O ataque especialmente marcado pelo chicote. Então, a rugosidade que o complexo de apitos adiciona a essa lisura de trompas e clarinetas vai turvar a identificação dos instrumentos tradicionais. Então, um elemento estranho adentra a orquestra sinfônica e ele inquieta nosso sistema cognitivo e desperta nossa curiosidade. Então, uma possível narrativa não começa passivamente com a brandura de "era uma vez". Então, completamente inesperados numa sinfonia e principalmente na primeira sonoridade, os apitos soam como um enunciado impactante. Como se dissesse: senhoras e senhores, preparem-se para o inesperado e surpreendente.
Um forte golpe do gongo vai cortar a sonoridade dos apitos, fechando essa enunciação e conclamando um novo evento sonoro, que é uma sequência de potentes ataques uníssonos regulares das cordas com a primeira trompa. A nota uníssona, o Mi, não entra em consonância intervalar com a terça maior ressoante, Ré, Fá sustenido. A dissonância reiterada, ela é salientada pela percussão metálica do agogô. E a incidência nos contratempos adiciona o elemento suspense. O atraso do último ataque parece dever-se ao inesperado despencar daquela terça num abismal glissando no compasso 3, como se cedesse aos incisivos impactos. A terça sustentada e finalmente decadente e a sequência de ataques ritmizados são os elementos coordenados numa possível relação implicativa à qual se agrega um efeito sensorial impactante e místico. Se a relação implicativa poderia ser efetivada apenas com as sonoridades tradicionais da orquestra, os sopros e as cordas, estas certamente não produziriam a sensação arrepiante da sonoridade rugosa dos apitos, o impacto percebido nas golpeadas do agogô e o misticismo sugestionado pelo timbre do gongo. As sonoridades de altura indefinida se aderem àquelas de altura fixa, efetivando uma revalorização das suas potencialidades sígnicas. Por isso, nós poderíamos considerar os apitos e a percussão como os elementos marcantes e relevantes do sintagma. Em inglês, o que se diz markedness e rank na teoria. E esses são os responsáveis pela sua qualidade conotativa. Então, é da imaginativa sobreposição desses dois substratos tímbricos, alturas definidas e indefinidas, que o sintagma inicial da sinfonia se revela como potencialmente interpretável de um ponto de vista narrativo. Se esses três compassos iniciais podem remeter a alguma cena da narrativa fílmica, nós poderíamos dizer que essa seria a imagem desafiadora do boi aruá, a porteira da fazenda, pateando o chão e assim demonstrando sua superioridade ao homem. Se o ouvinte conhecedor do argumento cênico é conduzido a metaforizar o sintagma musical inicial, de forma que poderíamos considerá-lo um ícone sonoro, aquele que desconhece a relação da obra com o filme certamente vai reconhecer o seu valor indicial, o seu poder de abrir as porteiras da memória para as experiências vividas, reais ou imaginárias, conclamando o universo das narrativas épicas, das representações do heróico e do dramático. O contraste súbito de dinâmica, de fortíssimo a pianíssimo, vai indicar um novo sintagma que é referente à personagem urubu. Então, temos um pequeno motivo de trombones e tuba introduzindo esse sintagma. Três ideias vão ocorrer simultaneamente em diferentes naipes da orquestra. Inicialmente, as cordas desenvolvem uma célula rítmica reiterada, cujo valor metafórico é facilmente identificável, o trotar do cavalo. O valor conotativo dessa figuração sinaliza, então, para um processo narrativo. Nas madeiras, motivos melódicos de contornos andulantes evidenciam uma analogia à personagem alada, urubu. Na percussão, o rufo de 6 pratos suspensos, ao final do qual soma-se um fortíssimo golpe do tam-tam, antecipando uma explosão estridente dos pratos, tem funcionalidade na ambientação sonora e se insinua uma, então, situação de suspense, para a qual a dinâmica crescente contribui de forma a sugestionar a aproximação da ave e a intensificação do conteúdo semântico desse signo, malo presságio, ameaça. A percussão, portanto, funciona como um signo indicial, ao qual também aderem-se os efeitos de arco, o Lém e o GT, no final desse sintagma. Queria lhe pedir para colocar o áudio.
Não estava lá? Esse é o esse? Não. Não estava lá, não. Bom, vamos adiante. Bom, desse contexto representativo, aquele gesto sonoro introdutório dos metais, ele não participa. Próximo slide. Uma variante desse gesto introdutório vai anunciar o próximo sintagma refere ao vaqueiro. Próximo slide. A sobriedade e a distância entre esses motivos introdutórios dos sintagmas não conduz o ouvinte à compreensão da sua interdependência, mas a escritura não vai permitir que nós despercebamos-la. Além da correspondência do timbre, a formatação do gesto rítmico-melódico é a mesma e chama atenção para a maneira desincronizada de extingui-lo. Próximo slide. A configuração mimética da cavalgada evolui num tema de contorno sinuoso contraposto a outra figuração imitativa nas trompas. Uma recriação do berrante, objeto sonoro característico do mundo sonoro sertanejo. Não estou no slide correto. Vamos atrás? Isso. O áudio. Nós vamos observar que a representação musical do vaqueiro, ela integra diferentes signos que o registram em ação, volteando no campo sobre o seu cavalo e tocando o berrante. Agora é o próximo. Então, mais uma vez, o elo multífico dos metais graves vai conduzir ao quadro da personagem feminina, que é a Iaiá, ou a Sinha, né? Próximo. Aqui, dois signos musicais remetem ao sintagma do urubu. As madeiras continuam prolongando a figuração mimética da cavalgada. Vamos ao próximo. Isso. Ali as madeiras, acompanhando um tema modal nas cordas que desenvolve o motivo do urubu. Se nós considerarmos que esse desenvolvimento melódico é uma representação da personagem feminina, admitindo que ele corresponde a uma reflexão sobre o signo musical da ave agourenta, nós poderíamos também admitir que esse sintagma delineia a caracterização de gêneros da narrativa fílmica, a impetuosidade e ação masculina versus cautela e intuição feminina. Próximo. Entre os quadros da Iaiá e o próximo, que é o louro, os metais graves continuam aquela evolução motívica. Próximo. O sintagma do louro é anunciado pelo coro de apitos, que nos remete àquela aura de magia, encantamento e fetiche da sonoridade inicial da obra. E agora, entretanto, é com a suavidade de um pianíssimo que os apitos anunciam um lânguido solo de fagote no registro agudo, que vem suavemente acompanhado por trompas em surdina e cordas graves em harmônicos. Por o áudio. Ok.
Próximo slide. A sutil relação de semelhança entre este solo e o solo inicial de A Sagração da Primavera não passa despercebida a quem conhece a admiração de Widmer por Stravinsky, sua obsessão pela coleção octatônica, e observa que a composição de Sertania coincide com o 70º aniversário de A Sagração. Semelhanças de contorno intervalar e figuração somam-se às de timbre, tipo de textura e design estrutural motívico. É plausível, portanto, que a melodia do Louro seja uma referência intermusical, uma escolha, então, de valor afetivo que deve merecer projeção no decorrer da composição. E, com efeito, no segundo movimento, que é o mais longo da obra, essa melodia é o tema-refrão de uma estrutura episódica, um misto de quodlibet e rondô. Naturalmente, surge a questão, no universo das representações e significações que se encontram no primeiro movimento de Sertania e nesta obra como um todo, como se poderia compreender esta pequena melodia do ponto de vista sígnico e semântico. Em sua constituição, nós não encontramos um valor icônico, indicial ou simbólico. Então, não seria certamente para a sua inerência que nós deveríamos olhar, mas para a sua transcendência, isto é, para a singularidade de uma melodia solada que interrompe a cavalgada sonora em desenvolvimento por 30 compassos, já havia 60% do movimento. O silenciamento desse modo quase perpétuo rítmico da cavalgada poderá ter uma carga sígnica muito maior do que o próprio tema, que é carente de qualquer conotação icônica, indicial ou simbólica. Essa interrupção, portanto, tem valor no processo de uma construção narrativa. Se a melodia tem o poder de paralisar a ação da personagem principal, o vaqueiro, sua voz singular tanto implica em comando quanto em respeito. Significaria ela, então, a voz narradora, aquela que tem o poder de conduzir a atuação na trama? Próximo. A observação da função do papagaio burlão no filme poderia nos responder positivamente. Como se ele representasse uma consciência onisciente, a voz do louro anuncia o processo catársico que constitui a essência do mito. Próximo. No sintagma seguinte, que é o do boi, o motivo introdutório dos metais, agora, em vez dele se esvanecer, como sempre foi, ele vai evoluir melodicamente nas cordas. E é aí que se compreende que esses motivos introdutórios anteriores, próximo, correspondem à segmentação de uma frase cuja continuidade lógica e temática corresponde à musicalização do quadro Boi-Aruá. Próximo. Então, em Boi-Aruá, conclui-se uma ideia melódica que até então fora concebida de uma maneira enigmática, como um quebra-cabeças que o ouvinte terá que montar a posteriori. Próximo. A revelação desse enigma se encontra no segundo movimento, quando essa melodia é integralmente executada pelas cordas graves. Então, a desconstrução da linearidade implicativa dessa estrutura melódica certamente se refere ao enigma do mito, cuja decifração requer reflexão e racionalidade. Possivelmente se refere também ao modelo de representação da personagem Boi-Aruá no discurso fílmico, como uma imagem que ora se decompõe em pedaços, ora se transmuta em outro ser, sempre que o homem dele se aproxima. Solene e imponente é como se poderia definir a representação musical do Boi-Aruá. O próximo slide com o áudio. Próximo. Esse é o sintagma final e se refere a um mar de bois.
A voz do louro agora se torna metálica e incisiva. Vemos as trompas em efeito que, acompanhado por um complexo objeto sonoro eminentemente magético. É o coro de apitos, funcionando aqui adicionado a chocalho de lata, guizos, matraca e reco-reco, símbolo acústico de uma manada, coletivo de bois. Imagem poética desse argumento conclusivo. Só queria colocar o ar. Então, chegamos ao fim do movimento. E eu diria que a funcionalidade da sugestão, do paisagismo sonoro, da narratividade musical são as características que se revelam condutoras do argumento composicional dessa peça. E por isso a observação analítica da obra é normalmente dirigida para a perspectiva semântica, para a compreensão dos recursos com os quais o compositor comunica, evoca, sugere, imita, reflete, representa ou simboliza em discurso musical. É isso que eu tinha que dizer. Obrigada.